Eu gostaria, antes de nós irmos para a pergunta do dia, hoje teremos uma pergunta só, tá? É um assunto bem complexo, aliás, eu diria que é um dos assuntos mais complexos que nós cristãos devemos enfrentar. Mas antes de nós irmos para a pergunta de hoje, vamos tentar relembrar as 5 perguntas que nós vimos até agora? Vamos? Do breve catecismo de Westminster. Primeira pergunta. Qual é o fim principal do homem? Eu também não vou conseguir talvez dizer todas, tá? Vocês me ajudam aí. Qual é o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Pergunta 2. Que regra... Isso, pode falar bem alto, Manu. Que regra Deus nos deu para nós podermos glorificá-lo e nele nos deleitarmos? É isso? Mais ou menos isso. A resposta, vai, Manu, bem alto. Amém. Pergunta 1 fala qual que é o fim principal do homem. A pergunta 2 fala sobre onde nós encontramos essa ordem do homem glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Na palavra de Deus, nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Pergunta 3. Vai. Isso. A pergunta 3. É isso aí. Quem está com escrito aí? Vai. Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Resposta? Exatamente. Conhecer Deus e o dever que Deus requer do homem. Pergunta 3. Pergunta 4, vai. Quem é Deus? Isso. Quem é Deus? Resposta. Isso, muito bem. E a outra pergunta? Há mais de um Deus? Há somente um Deus, vivo e verdadeiro. Muito bem. Agora nós vamos ver a pergunta número 6. A pergunta número 6 está aí na sua mão, fazendo parte ainda da primeira divisão, da primeira parte da divisão que nós fizemos. Das perguntas do breve catecismo de Westminster. Nós estamos na parte 1, sobre Deus, criação e queda. Ainda estamos na primeira parte, nós estamos ainda sobre Deus. Daqui a pouquinho a gente vai chegar na criação, daqui a pouco queda. Tá? Primeira parte. Pergunta 6. Vamos lá, bem alto. Quantas pessoas há na divindade? Quantas pessoas há na divindade? A resposta é: há 3 pessoas na divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estas 3 pessoas são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Então vamos lá, por favor, explique para mim. Isso, eu entendo o silêncio. Se nós tivéssemos que ir embora aqui e ficar só com a pergunta e com a resposta, nós deveríamos ficar bem satisfeitos. Porque não tem como explicar. Eu já vou dizer para você, eu não vou conseguir explicar para você. Você não vai conseguir entender a trindade, a triunidade do nosso Deus. Nós não vamos. Porque excede a nossa limitação. Nós, como seres limitados, nós não conseguimos compreender o ilimitado que é Deus. Mas, de uma certa forma, ainda Deus tem misericórdia de nós e faz com que a gente compreenda alguma coisa para nós podermos crer naquilo que compreendemos, até onde nós conseguimos compreender. Porque nós cremos racionalmente, porém nós cremos também supra-racionalmente. Aquilo que a nossa mente não entende, aí vem a fé. Aí vem o crer de fato, para nós nos submetermos àquilo que Deus disse que Ele é. E Ele é triuno. 3 deuses? Não.
3 pessoas, um Deus. Primeiro texto, abram por favor, Mateus 3, versículos 16 e 17. Mateus 3, 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me compraram. Pessoal, o que esse texto nos mostra? A presença das 3 pessoas da divindade. Mas como? Um acontecimento, é um fato narrado por Mateus. Um acontecimento, a presença das 3 pessoas da Trindade. Como? Vamos lá. Jesus, naquele momento, estava sendo batizado por João Batista. E o que aconteceu? O Espírito Santo veio em forma corpórea. Forma do quê? De pomba. E pousou sobre ele. Quem veio? O Espírito Santo. O texto mostra isso. Jesus estava sendo batizado. O Espírito Santo veio. De repente, ouve-se uma voz do céu dizendo: Este é meu filho, em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo esteve presente. Aquele que disse, indicando: aquele é o meu filho. Quem diz: aquele é meu filho? Diz porque ele é Pai. Perceberam? O Espírito Santo, o Filho e o Pai presentes naquele momento. Mas a Escritura não mostra sobre a Trindade? Mostra. A Escritura está recheada da presença da Trindade. Do único Deus sendo 3 pessoas. Aqui não está dizendo que o Deus Pai disse sobre um outro Deus Filho e também existiu ali a presença do outro Deus Espírito Santo. Não. O Deus, a divindade, o nosso Deus, na forma do Espírito Santo, na presença do Filho e também o Deus Pai Yahvé presente ali também. Coisa linda, né? É lindo isso. Outro texto, vai. O que diz lá? Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso. Quem está dizendo isso? Jesus. Jesus, depois, antes de sua ascensão, e agora ele já está ressurreto, antes de sua ascensão, antes de sua ida ao céu, como Deus e homem, ele disse isso, comissionou os discípulos e todos nós crentes nele. Ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, batizando as pessoas, batizando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Está aí a presença também da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá. Outro texto. 2 Coríntios 13, 13. Quem escreveu 2 Coríntios? Quem? Moisés? Paulo, isso. Paulo. Tudo bem. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Isso aí, já. Quais pessoas estão presentes aí nesse versículo? Todas as pessoas da Trindade. O apóstolo Paulo resume nesse versículo as 3 pessoas da Trindade: a graça do Senhor Jesus Cristo, Deus, e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. A ação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo nessa escrita do apóstolo Paulo também. Outro texto, vai. João 1:1. Esse texto é conhecido nosso, hein? Recente. Vamos lá. Quem nunca ouviu falar sobre esse texto vai falar: Rodrigo não pregou nada sobre isso aí. Versículo 1 do Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora nós estamos vendo especificamente sobre Jesus. No
princípio era o Verbo. Quem é essa pessoa? João está se referindo a Jesus como Filho. E ele diz, no princípio era o Verbo. Nós vimos, quando nós estudamos, não sei se é no domingo passado, no outro, a introdução ao Evangelho de João, no prólogo ali, quando João explica, quando João defende a sua tese sobre o Verbo, como Jesus, como Filho de Deus, ele fala, no princípio era o Verbo, no princípio Jesus já existia. O Jesus pré-encarnado sempre existiu. O Filho, ele não passou a existir no nascimento de Jesus como homem. No princípio era o Verbo, ou seja, desde quando tudo, ou desde quando nada existia, Jesus já existia. O Filho já existia, o Jesus pré-encarnado. No princípio era o Verbo. Lembra a analogia que eu fiz? Quando eu tirei minha CNH, eu era míope. Ou seja, naquele momento que eu tirei minha CNH, eu já era míope. Eu não passei a ser míope ali. No princípio era o Verbo. No princípio Jesus já existia. Ele era desde sempre. A segunda pessoa da Trindade, Jesus, o Filho, ele é Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Isso no grego, lembra que nós estudamos? No grego a expressão pros tonteon, face a face com Deus. O que João está dizendo? Que no princípio Jesus era Deus, sempre foi Deus, porém é distinto do Deus Pai. Face a face com Deus diz respeito à pessoalidade de Jesus, da segunda pessoa da Trindade, do Filho de Deus. Ou seja, Deus é uma pessoa, Jesus é outra pessoa da Trindade. Face a face. No princípio, ele estava com Deus. E o Verbo era Deus. Aí João realmente afirma na sua apologia. Era Deus. Jesus, aqueles que vocês crucificaram, era Deus. E é Deus, e nunca deixou de ser Deus. Ok? Perceberam a explicação sobre a segunda pessoa da Trindade? João, nesse prólogo, ele é tão magnífico ao escrever isso, que mostra que o Verbo era Deus, o Verbo encarnado, e ele se fez carne e habitou entre nós, versículo 14, cheio de graça, de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Segunda pessoa da Trindade é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Outro texto, vai. João 3,18. Se vocês quiserem comentar, gente, por favor, hein? Pode falar, eu não entendi nada. Eu vou falar também. Ele não é julgado. E não creio já está julgado. Quando não creio, não unigênito. João está mostrando o seguinte, na verdade, nesse capítulo 3, ele discorre sobre o crer em Jesus Cristo como Filho de Deus para ter redenção, para ter regeneração, para ser uma nova criatura. Mas no finalzinho do versículo 18 aí, não crê no unigênito Filho de Deus. A expressão unigênito diz respeito somente a Jesus. Você não pode dizer que você é unigênito Filho de Deus. Você é Filho de Deus porque Jesus é o único Filho de Deus. E por adoção Deus recebeu você como filho e filha. Mas você não é gerado diretamente de Deus como Jesus é. Você é filho, eu sou filho. Nós somos filhos por adoção, como diz Paulo em Efésios. Nós somos filhos. Filhos sim. Deus nos recebeu em sua família como filhos, e somos. Quanto a isso não se discute. Mas não como Jesus. Jesus nasceu do seio do Pai. Por isso que é unigênito, o único gerado diretamente de Deus. Único filho. No plano da Trindade, houve a determinação de que uma delas seria filho. Uma pessoa seria pai, outra pessoa seria filho. Dentro da Trindade houve esse estabelecimento. Dessa forma.
E outra pessoa seria Espírito Santo. Não é da nossa cabeça, porque às vezes as pessoas perguntam, mas isso é uma criação. A questão da Trindade é uma invenção humana para poder compreender os movimentos do único Deus, ou Deus, só Deus. Não é uma invenção nossa. Deus quis que fosse assim sobre Ele mesmo. Deus Pai, Deus Filho, o único gerado de Deus, o unigênito Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade. Ok? Vamos lá, próximo texto. Atos 5, versículo 3 e 4. Esse texto é muito legal. Como disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o por ventura, não seria Deus, e vendido não estaria em todo poder? Ou, pois, aceitaste no coração deste desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Você se lembra desse texto, né? Dessa passagem, desse fato? Ananias e Safira entraram no conluio em reter parte do valor que eles deveriam ofertar, deveriam dizimar com relação à venda daquela propriedade. Mentiram com relação ao preço e tal, e acharam que estavam enganando todo mundo, mas esqueceram que Deus estava lá. Deus? Pedro fala, vocês mentiram contra o Espírito Santo, ok? Ok. No final do versículo 4 ele diz, por que fizeram isso? Mentindo a Deus. O que João está dizendo? O que Pedro está dizendo? Que o Espírito Santo é Deus. Como mentir para o Espírito Santo e mentir para Deus? Está aí mais uma prova isso, que o Espírito Santo é Deus. Espírito Santo é Deus. Ah, tem texto falando sobre o Espírito Santo como sendo Deus? Sim, esse aí, por exemplo, você pode dizer para a pessoa. Porque tem pessoas que não creem que o Espírito Santo é Deus. Tem correntes que acreditam que o Espírito Santo é o agir de Deus Pai. Mas não é. Pira a nossa cabeça, né? Mas não é. É o Espírito Santo, é Deus, a terceira pessoa da Trindade agindo independentemente do Pai, mas em sintonia, em harmonia com o Pai. O mesmo Deus sendo outra pessoa da Trindade. Hoje vai ser difícil de explicar isso, mas eu quero que você saia daqui entendendo um pouquinho que a distinção entre as três pessoas da Trindade. São três, sendo um Deus. Entenderam esse texto aí? Que legal? O Espírito Santo. Ananias mentiu contra o Espírito Santo. Ananias mentiu contra Deus. Outro texto. Hebreus 1:3. O que diz lá? Ele, que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade nas alturas. Esse texto aqui em Hebreus mostra na primeira parte aí que, ainda que as pessoas da Trindade sejam diferentes, mas todas elas contêm todo o ser de Deus. A exemplo do Filho. O escritor de Hebreus mostra Ele, aí está falando sobre Jesus, tá? O Filho, que é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. O Espírito Santo é a expressão também de Deus. E Deus Pai é a expressão de Deus. Porém, no conselho da Trindade, Deus decidiu que a segunda pessoa da Trindade expressaria a glória de Deus de forma como o escritor de Hebreus diz. Dessa forma especial. É uma questão de papel, função. Como que o escritor de Hebreus diz aí, Breno? De novo? Ele. É o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser. A segunda pessoa da Trindade mostra o esplendor. O que é o esplendor? A expressão máxima do ser de Deus. O que Paulo fala em Colossenses?
Lembra de Colossenses? O que Paulo fala em Colossenses? Vai lá. Lembra da música do solo? Vai. Ele é a imagem do Deus invisível. O que mais? Ele é o autor de toda a criação. Isso. O que mais? Todas as coisas foram criadas nos céus e na terra. Isso. O que mais? Ele é a exata expressão do ser de Deus. Jesus. Por isso que quando ele fala, nós vamos ler o último texto, ele fala, eu e o Pai somos um. Você quer conhecer Deus? A Bíblia mostra, conheça Jesus. Mas é superioridade de uma pessoa sobre a outra? Não. É determinação de Deus que assim acontecesse. Você crê em Deus porque você crê em Jesus. Nós não cremos em Deus porque nós cremos no Espírito Santo. É até meio complicado dizer isso. Mas é porque a Bíblia assim determinou. Deus em sua palavra assim determinou. Conheça Jesus Cristo para conhecer Deus. É isso. É questão de papel. É questão de função das pessoas na Trindade. Se você ficar com o Yahvé do Antigo Testamento, você não vai conhecer Deus em sua plenitude. Porque na plenitude dos tempos, quando Deus determinou, é agora, Ele se encarnou. Deus veio em carne e Ele se revelou. Segunda pessoa da Trindade. Ok? Vamos caminhando, vamos lá. Próximo texto e o último, vai. Eu e o Pai somos um. João 10:30, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Aqui mostra tantas coisas, mas uma delas que nos ajuda com relação à Trindade é que há unidade na Trindade. Não há hierarquia na Trindade. Nós vamos ver daqui a pouco na parte conceitual nossa. Não há hierarquia na Trindade, as pessoas da Trindade. Deus é Deus. Não é um melhor que o outro, não é um superior ao outro, não. Tem funções diferentes, mas são co-substanciais, são todos a mesma coisa, o mesmo ser, agindo de forma diferente. Mas a unidade harmônica, perfeita entre a Trindade. De tal forma que a Trindade é um modelo para a igreja. No sentido de relacionamento, no sentido de amor entre si, no sentido de harmonia, no sentido de unidade. Lógico, a igreja militante não vai chegar nessa perfeição nunca. Mas é um modelo para nós. A Trindade é um modelo para a igreja. Deus estabeleceu a Trindade para mostrar, deve haver unidade nos membros do corpo de Cristo, assim como na Trindade há uma harmonia perfeita. É possível, com o agir do Espírito Santo de Deus na igreja. Pode falar. Sabe dizer se para o judeu, no caso do Antigo Testamento, se a Trindade era algo mais claro? Porque até os textos que são citados como referência, eles são do Novo Testamento. Isso. Aí em Gênesis a gente tem passamos, né? O caso Isso. plural ali, na ordem de criação, mas para o judeu existia textos que mostravam claramente a existência da Trindade, ou era mais obscuro? Eu acho que não, Breno. Eu não vou poder te dar uma resposta certeira, mas eu penso que era mais obscuro, porque na velha dispensação eles viviam na sombra. Eles vislumbravam algumas coisas. Por exemplo, eles sabiam do agir do Espírito. Eles sabiam do agir do Espírito. Tanto é que tem texto que fala, e o Espírito entrou em tal pessoa, e o Espírito saiu em tal pessoa, e o Espírito... Gente, o Espírito Santo não veio no momento de Pentecostes não, tá? O Espírito Santo age no povo de Deus desde sempre. Só que eu penso, Breno, que eles não viam ainda, por soberania de Deus, a plenitude da Trindade. Por exemplo, eles vislumbravam o Redentor, eles vislumbravam a ação
de Deus como redentor do seu povo. Eles criam muito mais intensamente no Deus Jeová, aquele que agia e determinava tudo com relação ao seu povo. Mas eu acho que eles tinham, quem sabe, um vislumbre não pleno, como na nova dispensação, né? Pode falar. Uhum. Né, que os apóstolos, né, já havia a promessa de que viria o Cristo. Perfeito. Então, assim, não era uma coisa que já tinha acontecido, mas através da fé, que já devia acontecer. É verdade, é verdade. Exatamente. O povo de Deus, antes da plenitude dos tempos, antes da vinda do Messias, eles vislumbravam, eles tinham esperança nas promessas. A esperança deles estava nas promessas. E as promessas mostram o agir de Deus como o Deus Criador, o Deus Jeová, mas também aquele Redentor e também o Consolador. Tem profetas que falam sobre o Consolador do povo de Deus. Quem sabe aí, a ação das três pessoas da Trindade: o Deus Pai, o Redentor Filho e o Consolador Espírito. Né? Mas a partir do momento em que o Pentecoste, aquele momento da manifestação extraordinária do Espírito Santo e o estabelecimento da igreja, aí também aí há a revelação plena do ser de Deus, Deus se revelando. Quem sabe? Já. É isso. É verdade. Verdade. É um privilégio nosso de estarmos nessa era, de podermos contemplar Deus em sua plenitude. A revelação de Deus já veio. Quem está procurando a revelação sobre Deus, a revelação de Deus, não vai encontrar mais nada. Mais nada. Nós não esperamos mais nada sobre Deus, não. Nós já temos a revelação de Deus plenamente em Jesus Cristo. E nós somos com certeza privilegiados pela graça de Deus, logo. Exatamente, cara. Hoje vislumbramos algo como que descortinado, né? Porque eles viam através do véu. Eles viam por alegorias. Eles viam por sinais. Hoje a realidade existiu. Hoje a realidade existe. Aqui a gente aprende teologia sobre a revelação progressiva, por exemplo. Né? É? É verdade. Agora, eles, por exemplo, o povo do Antigo Testamento que não foi o que rejeitou, por exemplo, não foi por causa que rejeitava a visão clara da verdade, mas porque rejeitou o Messias que vivia. Isso. Essa é a questão principal. Eu tenho o Messias que vivia. E Hebreus capítulo 11, a fala exatamente isso. Que eles, sem nós, não foram aperfeiçoados. Eles têm todos os heróis da fé do Velho Testamento. Eles só foram aperfeiçoados não por causa da igreja presente, ou moderna, ou moderno de Deus, né? A partir da velha dispensação. Mas eles foram aprimorados por causa daquilo que nós temos hoje, que é a revelação plena. E houve a completude, né? Isso. A exigência para que eles fossem salvos era crer no Messias que vinha. Hoje nós cremos no Messias que já veio. Daqui para cá. Vocês estão percebendo as atividades das pessoas da Trindade. Não é que antes da vinda de Jesus Cristo, antes da encarnação do Verbo, não houve salvação. Claro que houve. Aqueles que creram nas promessas, tendo como pai Abraão, foram salvos. Foram salvos. Porque criam nas promessas de que Deus redimiria o seu povo. A salvação é pela fé, na redenção providenciada por Deus, que veio em Jesus. Até quando o Nicodemos fala do nascimento, né, ele não crê, né, ele pergunta qual o homem já veio da mãe. Aí Jesus, no versículo 10, ele dá uma repreensão ao Nicodemos, né? Ele fala, é mestre de Israel e ainda não sabe dessas coisas, como se fosse uma coisa óbvia, né?
Tem. Só que falam de Jesus. Tem. Também tem a revelação do Antigo Testamento, só que ela é mais como progressiva. Isso, é verdade. Jesus fala isso aqui no Evangelho de João, isso mesmo. A analogia da serpente erguida no deserto, quem fitasse a serpente seria curado. Mesma coisa como Jesus disse, assim como foi lá, é aqui. Mas aqui é a plenitude, aqui é a realidade, nele. Boa pergunta, Breno. Boa pergunta mesmo. Isso aí. O que mais, gente? Mais alguma dúvida com relação a isso ou outra coisa? Ou tudo? Vamos lá. Vamos para a parte didática agora, de algumas explicações rápidas. Como podemos identificar a existência da Trindade? Alguém vai perguntar para você: você crê na Trindade? Sim, eu creio na Trindade. Mas aonde que está isso? Na Bíblia. A Bíblia revela a Trindade, mas na Bíblia não tem o termo Trindade, viu? Se você for procurar uma chave bíblica, você não vai encontrar. Ainda que sejamos monoteístas, um Deus, monoteístas, nós não somos politeístas, monoteístas. Há na Bíblia menção clara de 3 pessoas distintas, com existências distintas, com atuações distintas, mas compondo um só ser em unidade perfeita e amor recíproco deleitoso. Deus. Nós vimos os textos mostram a ação de 3 pessoas, mas compondo um só ser, Deus, com unidade perfeita. A unidade perfeita, o que um faz, o outro não fala, a outra pessoa não fala, mas por que você fez isso? Não era do nosso plano ter feito isso. Não. O que um faz está desde toda a eternidade pré-determinado, porque o que um faz, o outro também determinou, e o outro também tem o seu papel de todos agirem como Deus, perfeitamente, harmonicamente. Não há racha na Trindade. E amor recíproco. O modelo para nós exercitarmos amor entre nós, é o modelo da Trindade. Há amor perfeito na Trindade. Deus ama o Filho, Deus Pai ama o Filho ama o Espírito, que o Espírito ama o Pai e o Filho. Entre eles há um amor perfeito, que serve de modelo para nós. O que mais? Vamos a algumas perguntas então. Perguntas para serem esclarecidas. Jesus, quando foi batizado, isso aqui é legal. Jesus, quando foi batizado, ele recebeu o Espírito, mas ele não é Deus. Jesus, quando foi batizado, recebeu o Espírito, mas ele não é Deus? A resposta é: nos 4 evangelhos há o registro de que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, como uma confirmação messiânica vinda do céu. Ou seja, Deus envia o Espírito Santo em forma corpórea, forma de pomba, que desce sobre Jesus, mas não entra em Jesus. Não quer dizer que Jesus estava sem o Espírito Santo e naquele momento ele recebeu o Espírito Santo. Entenderam? Quando foi batizado naquele momento, houve uma confirmação dos céus para todos ali que estavam vendo e para todos que leriam os registros de quem escreveu isso, e que aquele é o Messias. Tanto é que depois Deus diz: esse é o meu Filho amado, o único Filho em quem eu tenho prazer. Deus Pai estava revelando que Jesus, aquele, é o Filho, o Messias, o Cristo de Deus, aquele homem. Ali não é uma confirmação de que Jesus foi regenerado. Não houve uma entrada do Espírito Santo em Jesus, não. Ali é um acontecimento ímpar, que não aconteceu e não vai acontecer com nenhum outro homem. Ali é a confirmação do Espírito Santo vindo sobre Jesus, dizer: aquele é o Cristo. E muitos não creram. E muitos não acreditaram. Entenderam?
Não entendi? Não é algo em si que significa alguma coisa assim que entrou naquele momento, mas mais para mostrar para quem está vendo. Isso. Uma transfiguração lá em Mateus 18. Perfeito. É mais para quem estava vendo e não por Jesus em si. Isso, exatamente. Não é uma confirmação de Deus naquele momento, confirmando aquele homem natural como sendo algo especial, não. É mais uma confirmação de Deus mostrando mais uma vez que aquele homem é o Filho, o Messias, o Cristo de Deus. O Espírito Santo descendo sobre ele, confirmando Jesus como o Cristo de Deus. Porque no meio daquela multidão toda tinha vários homens. Vários homens estavam sendo batizados. João Batista, por exemplo, nós vamos ver hoje à noite, João Batista foi, de certa forma, confundido. Por acaso você não é o Cristo? Mas naquele momento Deus confirmou, não, o Cristo é esse, sobre quem o Espírito Santo desceu em forma corpórea. E João Batista fala que não, nós vamos ver hoje à noite. Ok? Entenderam? Pode falar, Lígia. Cheguei atrasada. Não sei se já comentaram. Porque tem alguns evangélicos hoje que dizem que a Trindade vem mais como algo padrão. Deve ser porque são 3 pessoas, né? Parece que dá a impressão de que nós não podemos acreditar na Trindade, porque senão a gente vai ter que acreditar em 3 deuses. Pode ser isso? Quem sabe? Né? Como é que... A maioria diz que um deles não existe. Como eu parei de acompanhar muitas vezes, aí eu não sei dizer exato, mas parece que o Espírito Santo não existe nessa dentro desse. Isso. E é uma corrente que tem muitos adeptos dizendo que o Espírito Santo não é Deus. O Espírito Santo é o agir de Deus como consolador, como uma força, como o ser de Deus na pessoa. Mas ele é uma pessoa da Trindade. Deve ser por isso que pensam que é um paganismo. Acreditar, crer na Trindade, porque são 3 pessoas, mas um Deus só. É isso que pira a nossa cabeça. Isso, Atos 5. Pedro confrontou Ananias e Safira, uma história assim, você conhece. Ananias e Safira, entre eles bolaram uma estratégia de não dar o dízimo sobre tudo que eles tinham que dar. Aí Pedro foi em Ananias e falou, você está mentindo contra o Espírito Santo, porque você reteve parte do preço. Por que você fez isso mentindo contra Deus? Pedro, nesse momento, o que ele faz? Ele diz que o Espírito Santo é Deus. É uma pessoa da Trindade. Durante mesmo olhar assim, na história da igreja, lá nos primeiros séculos, depois que Cristo ascendeu, o pessoal começou a achar isso também, que o Espírito não era Deus. Eles até na época usavam uma ilustração de como se fosse o Sol. Né? O Sol era, eles falavam, o Espírito Santo não é Deus não. O Deus é como veja o Sol é como se fosse Deus. O Espírito Santo é o calor. Então eles diziam que é o sentir de Deus seria sentir o calor do sol. Só que teve concílios durante a história da igreja para provar que isso estava errado biblicamente. Então, se for estudar na própria história da igreja, isso já é algo que já foi superado. A Bíblia fala mesmo que são 3 pessoas que coexistem no mundo de Deus. Exatamente. Então a Bíblia mostra que não tem como dizer que não é Deus, que é só uma manifestação. Isso mesmo. Perfeito. Terminando a resposta então sobre essa primeira pergunta. Isso não quer dizer que Jesus não tinha o Espírito Santo. Pelo contrário, em todo momento Jesus, o Pai e o Espírito Santo estavam presentes. Ali. Perfeito. Perfeito. Existe hierarquia na Trindade, ou seja, Deus Pai manda, o Filho obedece e o Espírito Santo é o único quietinho que não pode falar nada, não pode fazer nada. Não há hierarquia na Trindade. Há harmonia na Trindade. Não há hierarquia na Trindade, pois enquanto ser, as 3 pessoas da Trindade são iguais em honra, em glória, em poder, em majestade, e coexistem e se interrelacionam perfeita e harmonicamente. No que toca à ação de Deus na salvação, veja,
A Trindade se organizou de tal forma que as três pessoas assumiram diferentes papéis. Perceba, na atuação da Trindade há papéis distintos, mas não nos deve levar a acreditar que um é mais importante que o outro, de forma alguma. O Deus Pai planejou, e foi o que aconteceu. Deus Pai planejou. O Deus Filho executou quando assumiu forma humana e se deu em sacrifício. E o Deus Espírito Santo aplica e garante vida ao regenerado. Está aí a explicação da atividade da Trindade. Você, quando vê com os olhos da fé o sacrifício de Cristo naquela cruz, não naquela ali. Aquela ali não são fragmentos da cruz de Cristo ali, não, tá? Mas quando você vê o sacrifício de Jesus na cruz, sabe quem mostra para você e diz, realmente isso, e você realmente foi salvo pela graça de Deus, e você vai para a eternidade, vai viver para sempre com o teu Deus. Sabe quem diz isso para você? O Espírito Santo. O Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, ele é garantidor. O Espírito Santo consola você e diz, você nunca mais vai fugir de Deus. Sela, garante, é pendor. O Espírito Santo é pendor, é garantia. Legal. Uma ilustração legal para isso é o próprio casamento. O casamento terreno, né? A gente consegue ter um pouco disso, porque homens e mulheres não foram criados por Deus e em relação de igualdade. Um não é superior ou melhor que o outro, né? O marido e a esposa. Eles têm papéis diferentes dentro de um sendo submisso ao outro. E na Trindade também, não tem hierarquia, mas assim, em alguns momentos, Deus Filho, né, ele se submete à vontade do Pai. Assim como a esposa se submete ao marido, ainda que a essência dos dois são iguais, né? Marido e esposa, e na Trindade também. As pessoas da Trindade, em essência, elas são iguais, né? Papéis distintos. Olha que legal. Perfeição da Trindade que nos dá um exemplo no casamento. Muito bem. Isso mesmo. É verdade. E ali você vê a obediência do filho, que não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele é Deus, mas ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. E ele se esvaziou de tal forma que ele disse: seja feita a tua vontade, Pai. Não como eu quero. Filho. Segunda pessoa da Trindade. Mas como o Senhor quer. Olha que harmonia perfeita, submissão, amor. Unidade na Trindade. Unidade na Trindade. Também tem uma passagem de outro mistério também que não tem muita explicação. Mas é chamada unidade de Cristo. Unidade do Cristo. Porque em alguns casos ele diz, só o Pai sabe o dia. Isso. Tá bom, por exemplo. Mas ele fala como homem, não como o Deus Filho. Né? Que sabe todo Isso isso. confunde a gente. É verdade. Mas ele não é o Deus Filho, mas ele falou o homem filho. Né? É verdade. Então está confuso. Não posso passar. É verdade. Ele é 100% humano, mas é 100% Deus. Prova que Jesus E aí, 100% homem, 100% Deus. a gente vê a beleza de tudo isso, porque veja, a gente é salvo pela fé, mais uma vez, não pela razão, pela compreensão desse Deus. Por quê? Porque se nós fôssemos compreender tudo para a gente crer, nós não aprenderíamos. Então, existem esses pontos que ficam em interrogação para mostrar para nós que Ele é Deus. Amém. Nós somos bom. É verdade. É verdade. Não há hierarquia na Trindade, tal.
então, nós vimos os papéis das três pessoas da Trindade. O Deus Pai planejou, o Deus Filho executou, quando assumiu forma humana e se deu em sacrifício, e o Deus Espírito Santo aplica e garante vida ao regenerado. Outra pergunta: se Jesus é Deus e Deus não morre, quem morreu na cruz? Explica aí, Arnaldo. Que regra é essa? Se Jesus é Deus e Deus não morre, quem morreu na cruz? A resposta é exatamente essa que nós vimos aí, sobre as duas naturezas do Redentor. A Bíblia nos diz que Deus, em Cristo Jesus, assume corpo humano verdadeiro. Jesus, como acreditavam nos primeiros séculos, uma corrente do gnosticismo acreditava que Jesus era um ser, uma poeira, um fantasma, que quando andava na praia nem marca deixava. Não. Holograma. Não. O grande mistério da encarnação é que Jesus não era 50% Deus e 50% homem. As duas naturezas de Jesus Cristo são integrais, sendo 100% homem e 100% Deus, formando não duas, mas uma única pessoa, onde estas duas naturezas coexistem e são inseparáveis. Portanto, sendo perfeitamente homem, Jesus esteve sujeito a todas as fraquezas humanas. Deus teve fome? Não. Jesus, homem, teve fome. Sono. Foi tentado no deserto. Precisou descansar. Lembram-se da tempestade em alto mar, em que os discípulos falavam: mas o Senhor vai ficar dormindo? Mas Deus não dorme. Mas Jesus dormiu e precisou dormir. Como homem, ele estava sujeito às limitações humanas. Consequentemente, ele morreu. Mas não dessa forma simples como nós estamos entendendo. A morte de Jesus Cristo foi o suprimento para satisfazer a ira de Deus. É muito mais do que a gente pensa sobre Jesus morreu, como homem ele tinha que morrer. A morte de Jesus foi a única morte no mundo satisfatória a Deus Pai, que podia aplacar a ira de Deus naquele momento. É uma morte única. Nenhum de nós, se morresse numa cruz, satisfaria a ira de Deus, porque precisava ser um sacrifício de um ser perfeito, que obedecesse, que cumprisse toda a lei de Deus, que passasse pelo processo da obediência, e morreu, e foi morto, morte de cruz. Jesus morreu. Como homem, ele morreu. Deus não morreu ali na cruz do Calvário. Jesus, como homem, se sacrificou por homens, por pessoas. E por conta do seu próprio poder, como Deus, ele ressuscitou. Aleluia! As duas naturezas do Redentor integrais ali no mesmo ser. Ele levantou da sepultura e a pedra do sepulcro foi removida de dentro para fora. Porque ele é Deus. E ele é homem. Perfeito? Maravilhoso. Foi? Um forte carro, vermelho. Super potente. A gás. E aí você passa com ele na lama, suja ele todo. Quando uma pessoa olha, se ele estiver todo enlamaçado, você não vai dizer, a pessoa que olha não vai saber qual é aquele carro. Tá um carro aí. Vai poder dizer que é um Camaro. É um carro aí. Mas aquele carro, mesmo estando sujo, ele continua tendo a essência daquele carrão. Então, mais ou menos o que aconteceu com Jesus. Legal. Ele estava na forma humana. Ele humano. Quando ele olhava, é um homem, né? Então tinha as limitações
É verdade. Tanto é que as pessoas, ao olharem Jesus, o que fizeram? A grande maioria. Esse não pode ser filho de Deus. Esse, feio, pobre, de Nazaré. Jesus de Nazaré. Nazaré era desprezada pelos judeus. Filho de carpinteiro? Jamais. O rei, o filho de Deus, tinha que vir como filho de Deus. Todo-poderoso, do céu à terra. Mas isso confunde. Os olhos azuis. Mas isso mostra que Deus é que se revela para quem Ele quer. Não é por quem se esforça para ver Jesus. É Deus que coloca no coração a fé. Que ao olhar, não havia beleza alguma que nos agradasse. Nós o refutávamos como ferido de Deus, oprimido. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. E não é porque as pessoas estão se esforçando para buscar Deus, mas é Deus que coloca a revelação dele no coração das pessoas. E se nós estamos vendo Jesus, é graça de Deus para nós, não por nós. É verdade. Fazia. É verdade. É verdade. Também. Quando Jesus, às vezes, por exemplo, quando Isabel chegou perto de Maria, o que aconteceu? O bebê se mexeu dentro da barriga dela, porque existia ali dentro da barriga de Maria o Cristo de Deus ali dentro. Que legal, é verdade. Vamos lá para o próximo? Tá, então nós vimos aí, por isso na cruz o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, experimenta a morte como homem e humilhação vicária e obediência ao Pai, cumprindo o projeto da Trindade. Próxima pergunta. Então, se Deus é composto por 3 pessoas, para quem devo orar? Eita! E com quem devo me relacionar? Eita! Resposta. Sendo Deus trinitário, composto por 3 pessoas distintas, a oração pode ser dirigida a uma pessoa específica da Trindade. Por quê? Porque esta pessoa específica é Deus. Senhor Jesus, me salva nessa hora. Ah não, você não orou, você não falou sobre o Espírito Santo, você não falou sobre o Pai. Só de Jesus vai agir, viu? As outras pessoas da Trindade vão ficar inertes. Não chegou para as 3. Não pode, não tem problema. Pode orar ao Deus Espírito Santo. E isso é raro. É raro. Falar sobre o Espírito Santo. E foi ministrado, se não me engano, no retrasado, lá na Igreja Presbiteriana Central, sobre o Espírito Santo, né? A atuação da terceira pessoa da Trindade. Não foi? Há 2 anos, 3 anos atrás? Foi? Eles falaram sobre o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade? Ou foi na Fiel? Conto da fé, foi ano passado? Falando sobre o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade, que ela é pouco estimada por muitos crentes. Mas pode orar para o Espírito Santo sim. Porém, olha lá, alguns podemos dizer isso aqui, ó. Todavia, uma oração completa e considera a Trindade é dirigida a Deus Pai, em nome do Deus Filho, mediante Deus Espírito Santo. Quanto ao nosso relato, entenderam sobre a oração? Você pode orar ao Senhor e ora: Pai, perdoa os meus pecados, Senhor. Pai, quebra o meu coração em nome de Jesus, amém. E temperando tudo isso é o agir do Espírito Santo nessa oração. Porque nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você está com aquela dor: Senhor, eu perdi um ente tão querido. Ou melhor, aconteceu esse fato e você está ali, orando ao Senhor, só que quieto. O Espírito, mais do que você, está intercedendo a Deus para que Deus te dê o consolo, a alegria, a esperança de continuar a viver. E você não falou nada, às vezes você está grunhindo, mordendo os beijos, chorando rios, mas o Espírito Santo está intercedendo por você junto ao Pai. Lindo. Ele falava que a mãe dele passou tantas dores na vida, né? Tantas dores. E ele disse: como difícil isso passava, ele via quando era mais jovem, ele via chorando, ou não, quer dizer, ouvia, porque
ali, mas ele sabia que eu estava orando. E as únicas palavras que saíam da boca dela era ó. Ela não conseguia falar mais nada. Mas ali, depois de umas horas, ele realmente em pé, consolado, fortalecido. Mas ele não tinha palavras. Olha. Então ele disse que o Espírito ali sabia muito mais o que significava aquele ó. É isso. É isso. Deus sabe das nossas palavras antes delas sair da nossa boca. Não, mas você tem que orar também, tá? Ora em voz alta. Ora que nem vamos agradecer ao alimento. Tu sabe, Senhor, né? Não precisa ser. Estou com fome, Pai, né? Não precisa ser em língua. Também não, é. Mas claro que sim. A Lilian levantou a mão primeiro, depois é a Josi, né? Vai lá, Lilian. Então, tem um profeta, né? Benihim, sei. Ele escreveu com de Espírito Santo. Aham. Quando eu estava na musical, eu comecei a ler o Espírito Santo. Então, eu não consegui terminar de ler, porque o próprio Espírito Santo não Fecha esse livro. É isso aí. porque me trouxe uma angústia muito grande que eu não sabia por quê. E eu falei, gente, eu preciso, por que eu tô Amém. A gente precisa ter a completude, porque Deus é um ser completo. Se a gente ficar só com uma faceta dele, a gente acaba ficando capenga, né? Existe... Esse livro, ele ensina muitas heresias em relação ao Espírito Santo. né? Então muitos evangélicos têm uma visão muito herética. Uhum. Como age o Espírito Santo por causa desse livro que é rodado em todas as igrejas por aí, o Espírito Santo. As pessoas elas dizem ter muitas experiências sobrenaturais com o Espírito Santo, de você puxar uma cadeira e falar, Espírito Santo, você está aqui, e você sentiu alguma coisa secando na sua mente. Entendi. Elas se honram com o Espírito Santo e elas sentem coisas sobrenaturais. Então, muitas pessoas, elas acabaram tendo uma visão muito errada do agir do Espírito Santo por causa desse livro feminino. Olha só. Então, gente, vocês Né? Tá aí a dica da irmã ali. Não leia com o Espírito Santo. É superestimar uma das pessoas da Trindade, isso não é bom. Deus mesmo mostra a harmonia entre as pessoas. Tá para nós crermos como Ele se revela na palavra. Ponto final. Josi. Chorando, né? É verdade. O profeta falou, mas tem uma bêbada aí. Depois da qual que ele percebeu, né? Ele viu que realmente ela estava muito triste. E aí ele trouxe uma palavra de esperança para ela. Né? Muito bem. Legal. O que mais? Vamos para a próxima pergunta? Nosso tempo já... Modalismo. Não é pergunta mais. Né? Vamos agora só um esclarecimento para todos nós. Modalismo. O que é o modalismo? É uma heresia sobre a Trindade. Olha só. Essa imagem que eu peguei lá do irmão Marcos Nath, ele é como é que é o nome da página, né? Brother Bíblia. Ele faz desenhos muito bacanas sobre explicações de textos bíblicos. Ele faz mapas mentais para nós entendermos os assuntos. É muito legal. Ele é muito criativo. Um dom que Deus deu a esse irmão Marcos Nath. Modalismo é uma antiga heresia trinitária, na qual dizia que as três pessoas da Trindade só são três modos, ou uma máscara que Deus vai trocando. Segundo esta heresia, às vezes Deus está no Pai, com a máscara do Pai, o modo Pai. Às vezes mudou ao modo Filho, e outras vezes Deus está no modo Espírito Santo, e só pode estar em um modo por vez. Só que isso não é verdade. O ensinamento correto é que as pessoas da Trindade existem eternamente e ao mesmo tempo são distintas entre si. Coexistem, agem enquanto enquanto o Pai está agindo, o Filho também está agindo, o Espírito Santo está agindo, eles não se conflitam, são pessoas distintas entre si. Essa heresia então tem que ser refutada, tá bom? Não é que Deus, o ser, a divindade, age ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo. Não.
São 3 pessoas distintas, agindo como Deus. Isso é mais uma tentativa boba e herege de querer equacionar Deus. Também. Fica, o homem não é humilde o suficiente para dizer, eu não entendo Deus. Então fica uma tentativa revelou que não entende, eu não continuo não entendendo sobre a Trindade. Isso é difícil. O homem É verdade. está tentando entender. É verdade. Vai conseguir, vai criar esse. É verdade. Jogando fora a distinção das pessoas da Trindade, destrói-se a redenção do homem. Olha só, se nós deixarmos de lado que as pessoas da Trindade são distintas, o plano de redenção de Deus vai por água abaixo. Como Deus Pai, uma vez ofendido pelo pecado do homem, será apaziguado sem um mediador? Onde você sabe que Deus Pai deveria ser apaziguado pelo mediador? Pela Bíblia. De Gênesis até o fim mostra que Deus Pai deveria ser apaziguado, a ira de Deus seria aplacada por meio de um sacrifício. Lá no início foi um sacrifício que apontava para um Redentor. Esse mediador é Cristo, que faz nossa mediação com Deus Pai. Cristo, uma vez tendo morrido e derramado o seu sangue, como aplicaria esse sangue, a não ser pelo Espírito Santo? Onde que você vê isso? Na Bíblia. A ação da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo aplicando tudo isso. Portanto, se não houver 3 pessoas distintas na Trindade, a salvação do homem não pode ser completa e efetivada. Entenderam? No plano perfeito de Deus, precisava ter a atividade das 3 pessoas da Trindade. A Santíssima Trindade. Mais uma ilustração do nosso amado irmão Marcos Nath. A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Filho, mas é Deus. O Filho não é o Pai, mas é Deus. O Pai não é o Espírito Santo, mas é Deus. O Espírito Santo não é o Filho, mas é Deus. Para nós olharmos isso aí, e eu achei legal essa ilustração do irmão com relação à Trindade. Logo, quanto à Trindade, 1 e 3, devemos nos submeter às seguintes conclusões. Aqui vamos encaminhar para o final. Compreender somente é possível por meio da fé. Isso jamais irá se encaixar em lógica humana. A gente não vai conseguir pensar e equacionar e explicar a Trindade. Por mais que tentemos, a Trindade é uma doutrina que não tem ilustração material ou científica. Não tem como se provar cientificamente, demonstrar materialmente. Não tem como. Não há no mundo dos homens nada que se assemelhe ou espelhe a Trindade. Por exemplo, tem alguns em EBD por aí mostrando que a Trindade é como um spinner. Lembra, sabe um spinner? Olha lá o spinner. É um brinquedinho que você segura no meio dele e gira ele. Por que não pode ser? Por que a Trindade não pode ser um spinner? Por quê? Vamos lá, estou mostrando que cada uma daqueles lá é uma pessoa da Trindade, certo? Mas se você pega o spinner aqui, é um spinner só. Uma aba daquela lá não é um spinner. Não pode ser? E o ovo? O ovo. A Trindade é como o ovo. A casca, a gema e a clara. Por que não pode ser como um ovo? É o pior, né? Por que não pode ser como um ovo? Não pode ser como o ovo porque a clara não é o ovo. A casca não é o ovo. Assim como na Trindade, Deus Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E se você quer comer só a gema, você teve que quebrar o ovo, então acabou Deus. Não tem como. Não tem como. Crer na Trindade não é uma obediência cega. Pelo contrário, é ver e ter a convicção do quanto nosso Deus é poderoso, que não há outro Deus como o nosso Deus. Meus amados, nós estamos estudando sobre a Trindade, nós devemos crer que nosso Deus é assim,
Mas não porque, vamos ter porque tem que crer. Não. Isso vai gerar no seu coração um sentimento de alegria em poder crer nisso e mostrar para as pessoas que o seu Deus ele é diferente de qualquer outra divindade criada pelo homem. O seu Deus é único, porque só Deus é trinitário. Só o seu Deus é todo poderoso nesse sentido. Aí você enche o peito e fala, o meu Deus é triuno. Não é uma obediência cega. Não é porque falaram lá, vamos acreditar, vai. Não. Na Bíblia você lê e você fica maravilhado com o ser de Deus. É a frase de Thomas Watson. A Trindade é simplesmente um objeto de fé. A linha de prumo da razão é muito curta para penetrar esse mistério. Isso aqui é lindo, ó. Porém, onde a razão não pode atravessar a fé pode nadar. Há algumas verdades na religião que podem ser demonstradas pela razão, sim, como a verdade que há um Deus. Nós podemos mostrar, quem sabe até através de experimentos científicos, que há um Deus, como muitos irmãos inteligentíssimos que conseguem mostrar que Deus existe por meio das coisas criadas e por meio de experimentos científicos, né, Branco? Muitos irmãos. Assinatura de Deus, isso, um design inteligente que só Deus poderia usar dele, né? Mas a trindade de pessoas, numa unidade de essência, é completamente sobrenatural, deve ser aceita pela fé. Ok? Então vamos lá, todos juntos? Quantas pessoas há na divindade? Juntos, vai! Quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estas 3 pessoas são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Amém. Vamos orar. Amém. Muito obrigado, Senhor, por Tua revelação, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco em se revelar, em se mostrar, em nos ensinar através da Tua palavra o Teu ser, Senhor. Muito obrigado. Por nós mesmos nós ficamos tateando, mas não conseguimos encontrar o Senhor da forma como o Senhor se revela a nós. Muito obrigado por isso. Por isso que queremos cada vez mais crer. Ajude-nos na nossa infidelidade. Aumente a nossa fé. Que vivamos, Senhor, de tal forma, crendo que o Senhor é tremendo, que o Senhor é grande, que o Senhor é ilimitado, que o Senhor é eterno, que o Senhor é todo-poderoso. Crendo que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, uma unidade de essência no ser de Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Pedimos que o Senhor nos guarde de todo mal no caminho de volta para as nossas casas, para onde formos. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.